Muito bem, cravos do meu jardim, minhas flores de maracujá. Angel aqui para mais uma live e hoje nós vamos ter o quê? Um especial. Hoje é o workshop aula 1 do Rota da Prosperidade Bíblica. Então só para vocês saberem, são 3 workshops. Hoje tem a aula 1, a aula 2 e amanhã a aula 3. Então sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando ao vivo e também aqueles que vão assistir no replay. É um prazer ter vocês aqui, tá ok? E só para vocês saberem aqui, né, as coisas que vão rolar nesses 3 dias de workshop, nós vamos estar com foco com relação a termos prosperidade e abundância com base bíblica, tá ok? Para quem não conhece o meu canal é o seguinte. Nossa, a música tá ficando alta, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Eu não sabia que a música era tão alta assim. Deixa eu cancelar a música, gente, para ficar mais fácil, senão tira a minha atenção. Bom, então, primeiro, o objetivo do canal Tô Ligado em Cristo é ajudar você a ser próspero e abundante e mais fortalecido e conectado com Deus através da Bíblia, tá ok? E nós vamos passar esses 3 dias juntos. E o que nós vamos ver nesses 3 dias juntos? Bom, tem a aula de hoje que nós vamos explorar a letra R do Rota. E a letra R significa o seguinte, rumo certo, ou seja, direção, que é o que a gente precisa. Nós vamos ver a respeito disso, sobre direção, definir seus objetivos e também conhecer os seus sabotadores que atrapalham os seus objetivos. Isso vai ser a aula 1. Depois vai ter a aula 2, que vai ser organizar, a letra O do Rota, de organizar as finanças, e a letra T, que é traçar metas realísticas. Depois tem a aula 3, na quarta-feira, que vai ser o encerramento, que é a letra A, de alcançar prosperidades com princípios bíblicos na prática. Tudo isso para você aqui no nosso canal, gratuitamente, tá ok? E assim, eu espero que quem esteja inscrito, esteja lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e também já tenha recebido o seu PDF, porque as pessoas que estão se cadastrando, inclusive quem, né, ou assistindo replay, ou entra mais tarde, fala assim, nossa, não me cadastrei, não tem problema, dá tempo, é só ir lá na minha bio no Instagram e clicar e se inscrever para ter o meu presente, que é o e-book 7 passos para organizar as suas finanças pessoais em 7 dias, ok? Isso vai ser um presente. Tá lá o PDF todo explicadinho para poder te ajudar nessa jornada, ok? Bom, muito bem. Vou dar aqui algumas orientações gerais. Tenham papel e caneta na mão, porque workshop, o que é um workshop, gente? Workshop, a palavra quer dizer o seguinte, você vai ter que trabalhar. Eu vou, assim, dar algumas tarefas e essas tarefas, elas precisam ser feitas, mesmo que você não acabe tudo, porque, assim, gente, meu tempo é muito curto. Quem me conhece sabe que eu sou uma tagarela de primeira. Então, é o seguinte, o tempo, ele é muito curto e pode ser que eu acabe, assim, como é que se diz? Correndo bastante, mas não tem problema. Anota, depois vai ficar gravado, inclusive a live, tá bom? Vocês anotam direitinho. Porque é importante, mesmo que vocês, por exemplo, comecem a fazer o exercício e não consigam terminar, e terminem depois, mas é importante anotar. E algumas coisas aqui que eu vou fazer também, sabe o que é, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou premiar as pessoas que participarem. Eu vou dar um presente no final, ou seja, lá na quarta-feira. E qual vai ser esse presente? Quem participar... Oi, caiu meu celular. Voltei. Quem participar até o final vai ter comigo diretamente uma mentoria comigo, gratuita. Eu no controle das minhas finanças. Comigo. Mas aí, para participar, né, vai ter que seguir as orientações que eu der. Então, por exemplo, tem tarefas que eu vou querer que vocês postem lá no Instagram. Isso daí é muito importante para o aprendizado de vocês. Porque nada adianta, gente, eu simplesmente ficar falando que na tagarela e você só ficar e não colocar em prática. Porque a questão é colocar em prática. Para quê? Para ter transformação na sua vida. E, gente, tem um aviãozinho aqui. Quem vocês acham que precisa? Vai lá e manda. Tem um aviãozinho. Porque tem muita gente, né, que tá meio zuretado aí, que precisa de ajuda nessa questão.
Agora, antes de eu começar a live, eu tenho o hábito de orar. Nossa, já tô suando as bicas, acredita? Eu acho que eu vou pôr... Eu não queria colocar meu ventilador aqui, mas eu acho que eu vou colocar meu ventilador. Porque eu já tô começando a suar as bicas aqui, gente. Eu não tinha me esquematizado para isso. Dá um minuto aí. Voltei, trouxe meu ventilador aqui. Seja muito bem-vindo, todos vocês que estão entrando. E essa live ela vai ficar gravada, tá? Então não tem problema. Com licença, liguei meu ventilador porque eu tô começando a suar muito aqui. É um prazer ter vocês aqui, tá ok? Então, gente, eu começo sempre com uma oração. Boa noite, Alessandra, boa noite, Júlio, Dami e os outros que vão entrar na sequência. Vamos orar então. Pai bendito, Pai de amor, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por esse momento, Pai amado, em que o Senhor vai me usar como um vaso, como uma bênção na vida das pessoas, Senhor, que estão aqui buscando, Pai bendito, se organizar, acertar as finanças, Pai. Estão buscando, Senhor, as suas bênçãos sobre a vida deles. Sei com cada um aqui, Senhor, eu não sei quais são as verdadeiras necessidades, mas o Senhor conhece cada um, cada história, cada família. Apenas me use, Senhor, como um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e agradeço. Amém. Então vamos embora, gente, porque eu tenho muita coisa para poder compartilhar. Só um detalhe que é o seguinte, eu tô aqui no computador porque eu depois vou pedir em certos momentos para vocês virarem, a partir de um determinado momento, virar a tela, virar o seu celular assim. Por quê? Eu fiz aqui uns slides que eu quero usar para essa live, só que eu pensei que fosse fácil transmitir pelo YouTube, compartilhando os slides. E não é fácil não, tinha que fazer toda uma configuração que eu falei, não vai dar tempo de fazer hoje. Mas eu não quero deixar de mostrar esses slides, porque ficaram muito legais, eu fiquei o dia inteiro preparando eles para poder ajudar a gente a entender, não é, essa questão financeira. Então, eu vou pedir para vocês virarem os slides. Para quem chegou agora, o negócio é o seguinte, ó. Tem que ter papel e caneta na mão, porque tem muita tarefa, porque o workshop quer dizer que você vai trabalhar junto. Então, tem coisas que eu vou falar e vocês precisam anotar. Mesmo que não dê tempo, gente, de fazer todas as tarefas agora, tá? Se você perder alguma coisa, depois assiste a aula gravada, não tem problema, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar virando a câmera e eu vou, por enquanto, eu vou ter que desligar aqui os comentários, gente. E depois que eu terminar a apresentação, se der um tempinho para vocês fazerem comentário, beleza. Porque, assim, aqui é um compilado. A maioria das informações eu consigo detalhar na mentoria, eu no controle das minhas finanças, tá bom? Aqui é só realmente um ajuntado e eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível. E quem me conhece sabe que eu sou tagarela, eu tenho dificuldade de manter em 1 hora, tá bom? Mas eu vou fazer aqui o meu esforço, bem porque para poder honrar também o tempo de vocês. E então eu vou ficar entre câmera em mim, câmera aqui no meu computador, tá bom? Deixa eu só preparar aqui, só expandir a tela. Vou desligar os comentários. Opa, vamos lá, desligando os comentários. Que engraçado. Não é adicionar comentário. Eu esqueci como é que faz isso para poder desligar os comentários. Faz um tempinho que eu não faço live. Deixa eu ver. Achei. Ok. Agora eu vou pedir, fica com a tela virada nesse sentido, tá bom? Fica desse jeito, porque eu vou compartilhar aqui, de uma forma que vocês consigam pelo menos visualizar a tela, tá ok? Bom, tudo bem. A aula de hoje, nossa, a luz tá meio ruim, né? Deixa eu ver aqui, se eu apagar a luz, talvez seja melhor. Eu acho que ficou melhor porque tá dando um brilho aqui que não é legal. Bom, a aula de hoje é rumo certo, né? Nós vamos explorar a letra R do rumo certo, que é a direção, definir objetivos e identificar os seus sabotadores. Essa é a aula 1. Primeiro, nós vamos ler aqui em Provérbios, porque tudo que eu faço tem base bíblica. Provérbios 16, 1, 3 diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É por isso que eu orei primeiro, porque a gente tem que colocar tudo nas mãos de Deus. Nós fazemos os planos, tá ok? Mas a gente põe na mão de Deus que a resposta vem dele.
Vamos falar sobre objetivos e metas. Explorando a letra R, rumo certo. Primeiro, a gente precisa ter uma definição aqui, gente. O que é objetivo e o que é meta? Porque as pessoas confundem muito isso, né? O que é um, o que é o outro? Bom, o objetivo ou o sonho é onde quero chegar. E tem algumas perguntas que são importantes. Quando a gente define um objetivo ou um sonho, a gente precisa perguntar por quê ou para que você quer isso. Isso é muito importante, gente, porque Deus conhece o quê? O íntimo do nosso coração. E agora eu vou te contar um segredo. Se você tiver um sonho, um objetivo, simplesmente para o seu bel prazer, para o seu egoísmo, isso não vai acontecer. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Mas pense em algo que você quer, mas que abençoe a vida das pessoas. Então esse porquê ou para quê, a sua motivação em relação ao seu objetivo e sonho são muito importantes. Precisa ser algo que agrada a Deus, tá ok? Mas aqui eu vou dar um exemplo de objetivo. Ó, um objetivo aqui, viagem para Roma. E tá tranquilo, tá ok, não é algo que desagrada a Deus, tá ok? Isso aqui é um objetivo, ou seja, onde você quer chegar, muito bem? E aí, o que é a meta? A meta é o seguinte, atividades específicas para atingir o seu objetivo ou sonho. É o como você quer chegar num lugar, mas como que você vai chegar lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui de meta. Para poder viajar para Roma, eu preciso de 5 mil, juntar 5 mil em 12 meses. Tá? Economizar 5 mil em 12 meses. Então, aqui está uma meta, só para vocês terem uma ideia de como que isso funciona. Próxima página. A gente precisa entender que as metas, gente, tem 3 tipos diferentes. Primeiro, é a meta de curto prazo, que ela é até 1 ano, como pagar dívidas de cartão de crédito, limpar o nome no Serasa, criar um fundo de emergência. Isso daqui é uma meta de curto prazo. Tem também a meta de médio prazo, que vai de 1 a 5 anos, que é comprar um carro, fazer uma viagem dos sonhos, por exemplo. E já a meta de longo prazo, que 5 anos ou mais, que é comprar uma casa, fazer investimento e, com os resultados, ter uma aposentadoria privada. E não depender apenas do INSS. Isso aqui são apenas exemplos, tá, gente? Mas é importante que vocês saibam que tem 3 tipos de metas. E é através desse caminho que você realiza os seus sonhos. Muito bem. Mas antes da gente entrar nesse aspecto, existem algumas coisas que a gente precisa analisar, que é o ciclo da vida. Mas o que é isso? Existem 8 áreas importantes na nossa vida. Quais são elas? A área número 1, que deve ser em primeiro lugar, a área espiritual. 2, família. 3, profissional. 4, financeiro. 5, saúde. 6, passeios e viagens. 7, relacionamentos amorosos, amizades. E 8, estudos e aprendizado, tá? Essas são áreas fundamentais da nossa vida. Mas e aí, como é que será que estão essas áreas na nossa vida? Qual será o grau de satisfação que a gente tem em cada uma delas? E tem um detalhe, hein, gente? Muitas coisas não acontecem na vida da gente, por quê? Porque a gente inverte as coisas. A gente não coloca a parte espiritual, ou seja, Deus em primeiro lugar. Porque a gente precisa seguir uma sequência. É Deus em primeiro lugar, família depois, aí, né, vem profissional, financeiro, saúde e as outras coisas. Mas a gente precisa dar prioridade para o que é prioritário na nossa vida. E a gente falha muitas vezes por isso, por não buscar Deus em primeiro lugar. Tá ok? E aí, aqui, próximo slide. Nesse ciclo da vida, qual é o seu grau de satisfação com as 8 áreas da sua vida? Você vai dar uma nota de 0 a 10 a cada uma delas. Mas eu vou pedir para você fazer uma tarefa rapidinho agora, ou você rabisca. Você tá vendo esse lado aqui, ó? Eu, na verdade, fiz uma... Deixa eu voltar. O que eu vou fazer? Eu fiz, na verdade, aqui como é que fala? Um rabisco no papel. Deixa eu voltar a câmera para mim. Porque eu vou mostrar esse rabisco no papel aqui. Eu fiz um rabisco no papel. E esse rabisco no papel... Você não precisa fazer esse desenho bonitinho que nem eu não, tá, gente? É só para exemplificar. Mas essa é uma primeira coisa que você vai fazer, que é o ciclo da vida. E é pegar um papel e fazer uma bolota como se fosse uma pizza. E dividir em 8 partes. Tá bom? E essas 8 partes, tá? Se você não conseguir me acompanhar agora, tá? Depois você assiste novamente e faz isso, tá? Essas 8 partes, o que você vai fazer? Em cada uma delas aqui em cima, eu fiz um desenho que representa. Mas você vai colocar... Você pode escrever, ó, área espiritual...
aqui é profissional, aqui é financeiro, aqui é saúde, esse desenho representando saúde, família, aqui ó, sai de um ponto, entra no outro, isso aqui representa viagens, aqui representa relacionamentos, no caso relacionamento amoroso e relacionamento de amizades, aqui a parte de educação e aprendizado. Então, como que você faz isso? Você coloca aqui em cima, dentro de cada fatia desse círculo, ou cada fatia dessa pizza, como queira chamar, você vai... Melhor, né? Ah, agora tá melhor. Luz. Você vai colocar qual é o seu grau de satisfação de 0 a 10. Você coloca um número, tá? Aqui é só um exemplo, tá, gente? Vocês vão seguir isso daqui, não vão copiar isso. Você para e analisa e pensa, peraí, com relação à minha vida espiritual, de 0 a 10, como que eu tô? Que nota que eu dou? Sendo 0, péssimo, e 10, ótimo. Então, você põe uma numeração. Aí, depois você coloca, tá bom, e a minha vida profissional, de 0 a 10, financeiro, e a minha saúde, e a parte de família, como é que tá? E a parte de passeios e viagens, e a parte de relacionamento amoroso e amizades, e com relação à parte de educação e aprendizado. Vocês colocam de 0 a 10. Depois que vocês colocarem isso de 0 a 10, o que vocês vão fazer? Vocês vão... você tá vendo que tem um risco aqui? Porque assim, até a metade é 5, né? Que nem aqui. Aqui deu 5. Você põe um risco. 5, aqui vai um pouquinho mais. 7, aqui 9, tá perto do 10, né? Porque 10 é aqui, concorda? 0 tá aqui, 10 tá aqui. Depois aqui, ó, 6 e assim por diante. Vocês vão colocando um risco. Por quê? Isso aqui retrata como está a sua satisfação em relação à sua vida no geral. Agora, você não vai fazer isso para se sentir mal. Falar, ai, que tá tudo lascado, ai, que tá tudo ruim, ai, eu dei nota menos que 5 para tudo, e aí, como é... Não, isso daqui é para ajudar você a priorizar. Priorizar. Porque se, por exemplo, a tua vida espiritual tá em 2, e ela precisa ser a primeira, é aonde você vai trabalhar primeiro. Entendeu? Ah, mas olha, esse workshop é específico para a vida financeira. Sim! Ah, mas ó, a vida espiritual tá ok, mas é a vida financeira que tá uma eca de meleca. E não se engane, hein? Você tem que acertar a base primeiro. Acerta a base espiritual. Acerta a tua conexão com Deus. Para as outras começarem a acontecer. Tá? Tá? Falo isso, gente, porque não adianta. A gente fica tentando aí fazer as coisas com a força do próprio braço. A gente dá murro em ponta de faca. Por quê? Porque a gente precisa buscar o Criador de todas as coisas. A gente não sabe tudo. A gente tem inteligência, sim, mas a gente não sabe tudo. E é Deus quem coloca as pessoas na nossa vida. É Deus quem dá o trabalho. É Deus quem proporciona toda a prosperidade e abundância para que a gente administre o dinheiro de forma coerente. Por isso que a gente precisa buscar Deus em primeiro lugar. Mas aí, depois disso, o que acontece? Tá, vamos lá na parte financeira. Pô, a parte financeira não tá legal. Então, ela tá no número 5. Ah, então, ó, depois dessa parte espiritual, é aqui que eu vou atacar. E aí você prioriza, não é? Porque uma coisa às vezes depende da outra. Por exemplo, às vezes a gente precisa arrumar um trabalho melhor, porque o trabalho que a gente está fazendo não está dando para pagar as contas, porque está muito baixo. Você está ganhando menos do que o mercado pagaria, tá? Vamos supor, numa empresa. Agora tem gente que não tem capacidade nenhuma para poder assumir uma função maior para ganhar mais, né? Aí então ela precisa o quê? Ó, estudar para se capacitar, para ter um trabalho melhor e melhorar as finanças. Percebe que é como se fosse uma roda, que uma coisa movimenta a outra, mas esse é o principal. É a vida espiritual que movimenta o restante. Entende? Então, a partir do momento, gente, que você tem isso mapeado, aí você consegue priorizar. Porque às vezes até para você melhorar aqui o financeiro, você precisa melhorar, precisa de um outro trabalho melhor. Mas para você fazer isso, às vezes você precisa se capacitar. Às vezes não, você tem a capacidade, você só precisa procurar um outro trabalho enquanto está trabalhando. Ou às vezes alguma coisa extra que vai te ajudar no financeiro. Percebe isso? Mas você precisa mapear e precisa ter clareza com relação a essa parte, com relação ao ciclo da sua vida. Ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui a câmera ao contrário. Deitando a câmera novamente. Ah, esqueci de falar, vocês podiam manter a câmera deitada o tempo todo, né? Pra não ficar deita, levanta, deita, levanta. Desculpa, gente. É que essa apresentação aqui acaba sendo um improviso na horizontal, né? Mas vamos lá. Uma vez que você definiu lá, tem uma outra tarefinha aqui, que é bom que vocês anotem. Por
Por que você não conquista seus objetivos ou sonhos? Por quê? Faz uma lista de pelo menos 5 motivos aqui, ó. Por que você não conquista? O que acontece com você? Qual que é a tua dificuldade, hein? Quantas vezes a gente pensa, final de ano principalmente, né? Chega final de ano, e aí, lá vem a listinha de coisas que a gente quer realizar no ano que vem. Só que às vezes a gente acaba não conquistando, não fazendo. Mas por quê? Eu vou citar aqui alguns exemplos, gente, mas não é para você copiar esses exemplos, é para você pensar nos seus. Porque é importante a gente parar para pensar. Aliás, isso é uma coisa cada vez mais rara, né? Deixa eu voltar a câmera aqui para mim. As pessoas, elas não estão querendo parar para poder pensar. Elas não estão mais. Elas querem tudo pronto, tudo mastigado. E esse exercício de pensar, ele é muito importante. Porque é com esse exercício de pensar que a gente vai ver onde é que a gente está falhando. E não simplesmente ficar copiando que é a vida dos outros. A vida dos outros é dos outros, a sua é sua. Você tem uma vida única. Tá? Uma história única. Então tem hora que a gente precisa tirar um tempo para pensar. A gente precisa desligar tudo, como eu até pedi para vocês, ó, desliga tudo. Põe no silenciador para ninguém ficar perturbando, para focar nesse momento, porque o tempo é tão curto, gente. Corre tão rápido. E aí você precisa tirar um tempo para poder pensar. Já pensou eu colocar isso na tua agenda? Deixa eu tirar um tempo para pensar. E esse workshop vai fazer você fazer isso. Mas já começa. O que vier na tua mente, já escreve aí no papel. Não pensa 2 vezes, não. Qualquer coisa, mesmo você falar, eu acho que isso é baboseira, não é não. Já começa, tá? Então eu vou dar aqui, ó, alguns exemplos de motivos que pode ser o porquê que você não conquista. Desorganização. Falta de prioridades. Não sei como fazer. Preguiça, como a gente é preguiçoso, né? Metas irrealistas. Isso são só alguns exemplos, mas você precisa achar o seu. De repente você não é uma pessoa preguiçosa. Né? Distração, excesso de distração na internet, isso também prejudica muito, não é mesmo? Próxima atividade aqui, próxima tarefa que você vai fazer. O que você quer versus compromisso? Porque, gente, não adianta só querer as coisas, não é mesmo? Eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo, tá bom. Você quer alguma coisa, mas você não se compromete a realizar aquilo? Não vai acontecer. A Angel não tem aqui uma varinha, sabe, de condão, mágica, para fazer as coisas acontecerem para você, não. A gente precisa colocar o nosso esforço, o nosso compromisso. Então, esse aqui é uma outra lista que você precisa parar para poder pensar. E aqui eu só estou dando um exemplo. Detalhe, antes que vocês me perguntem. Vai compartilhar o PDF? Vou. Só que eu quero que vocês, uma das tarefas, depois no final eu vou falar, eu quero que vocês coloquem lá no Instagram, tá? Uma das tarefas, e aí vocês colocando uma das tarefas, que eu vou falar depois no final, eu compartilho esse PDF lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Mas aí, ó, o que você quer versus compromisso? Então, vocês vão pegar no papel também duas partes, divide no meio. O que quero viver nos próximos 5 anos? Gente, isso aqui é fundamental. Você precisa saber onde você está indo, o que você quer da vida. Não é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Que nem, como é que é o nome daquele cara que cantava isso? Até esqueci, cara, porque eu não gosto dele. Não é assim, deixa a vida levar, vai conforme a maré, conforme a corrente. A maré vai fazer você se afogar e você vai se lascar. Você precisa definir o que você quer, tá bom? Defina o que você quer. Que a partir do momento que você definir, você vai tentar achar o como chegar lá. Se você não definir, ninguém vai definir por você. É a tua vida. É a tua vida. E você é responsável por ela. Mas voltando aqui, isso aqui são só uns exemplos, tá, gente? Vocês vão colocar o de vocês. Ia colocar só 4? Não. Sabe? Pode colocar aí de 5 a 10. Eu sugiro de 5 a 10. Tá bom? Mas vou dar um exemplo. Nos próximos 5 anos, ter liberdade financeira. Comprar meu apartamento, falar inglês fluentemente. Só tô falando isso como exemplo, né? Porque eu já, desculpa falar, mas já sou fluente em inglês. Viajar para a Europa, eu também já viajei. Então, isso é só para exemplificar. Mas aí, gente, o que acontece? Qual é a questão aqui? Qual é o compromisso que eu vou assumir para que isso ocorra? Então, aqui, exemplos, ó. Qual compromisso eu assumo? No outro lado da folha, porque isso tem que bater. Eu quero aqui, ó, nos próximos 5 anos ter liberdade financeira, mas qual o compromisso que eu assumo? Estudar sobre finanças. Então,
Você já deu teu primeiro passo, que é estar aqui comigo. Aí, vem cá. O segundo, comprar meu apartamento. Qual é o compromisso que você vai assumir? Aprender a investir e juntar dinheiro. E você vai fazer um plano para isso. Estudando sobre finanças, você consegue fazer um plano para isso. Olha como a coisa roda. Depois, falar inglês fluentemente. O que eu vou fazer? Fazer curso de inglês e estudar. Tá? Aliás, gente, tem até uns cursos online gratuitos, viu? Viajar para a Europa. O que você vai fazer? Um planejamento e poupar. Então, uma coisa depende da outra. Mas esses são os compromissos que você precisa assumir. Tudo bem? Próximo slide aqui. Bom, que lindo, maravilhoso, né? Voltando aqui, ó. Eu sei o que eu quero, né? Eu vou assumir esse compromisso. Eu verifiquei lá, voltando aqui os slides, o ciclo da vida, né? Aonde que eu preciso trabalhar primeiro. Tá lindo, maravilhoso, tá no papel. E aí, né? Vai acontecer assim de uma hora para outra? Não vai. Porque existe uma coisinha aqui que você precisa aprender a identificar. O que nos bloqueia para conquistar nossos sonhos ou objetivos, né? Objetivos ou sonhos? Os nossos sabotadores. E isso é uma coisa assim que atrapalha muito a gente. Mas vem cá, o que são sabotadores? São vieses emocionais, e eu quero falar a respeito disso. Gente, de repente vocês vão me perguntar, né? Por que eu deixa eu parar aqui um pouquinho. Por que eu estou tratando com relação a esse aspecto? Porque é o seguinte, a nossa mente, ela é o nosso campo de batalha. Tem a Joyce Meyer, que ela tem um livro que fala sobre o campo de batalha da nossa mente. E isso é algo, gente, que atrapalha demais. Como que a gente conversa com a gente mesmo? E tudo isso ocorre por quê? Porque cada um de nós tem a nossa formação. Desde que a gente nasce até os nossos 12 anos de idade, isso é formado. Existem frases e coisas que são colocadas na nossa mente pelos nossos pais, professores, as pessoas que estão ao nosso redor, né, família no geral. E às vezes, ao invés disso ajudar, às vezes só atrapalha, infelizmente. E a gente precisa aprender a identificar quem são esses sabotadores e a lidar com isso. Por quê? Porque eles bloqueiam a gente de conseguir as coisas que a gente quer. Então é por isso que eu montei essa aula para isso, tá, gente? Para poder compartilhar isso com vocês, porque é uma luta constante. E é uma luta constante que eu também enfrento. Não pense vocês que eu tô assim completamente ilesa em relação a isso. Eu não estou, não. Isso é algo que também acontece comigo, porque é uma batalha constante. Porque, de acordo com a Bíblia, o que ocorre? Nós nascemos no mundo caído e nós herdamos a raiz pecaminosa de Adão e Eva. E a gente tem essa luta constante dentro de nós por causa da raiz do mal. Nós herdamos aí a porção do Espírito Santo, não é que é aquilo que tem de bom, mas nós temos também a raiz do mal. E por isso que tem essa luta constante dentro da nossa mente, que realmente não é fácil, mas quando a gente tem informação e a gente usa os instrumentos certos, a gente consegue moldar a nossa mentalidade. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, porque olha, eu já olhei o horário, já são 8h30, né? Tô correndo aqui, gente, porque olha, conteúdo completo só na mentoria, eu no controle das minhas finanças, tá ok? Aqui eu tô dando um gostinho para vocês do que é isso. Mas vamos lá. Aqui. Vamos conhecer esses sabotadores. Bom, primeiro, eu quero saber, você reconhece essas frases desse tipo? Ainda não está ideal para começar. Não sei se estou pronto para começar. Não sou capaz. Quem sou eu no pão da fila? No pão da fila não, li errado. Na fila do pão? Tenho grande ansiedade com o que pode dar errado. Vai dar errado. Tem gente melhor do que eu. Não consigo dizer não. Procrastino muito, sinto culpa porque o que faço é pouco. Essas frases, gente, a gente pensa muitas vezes que elas estão relacionadas ao medo, mas na verdade não. São só alguns exemplos de frases, tá? Na verdade, isso aqui é sabotagem. É o nosso cérebro que nos sabota e nos atrapalha para qualquer coisa que a gente quer conquistar na nossa vida. Inclusive a nossa liberdade financeira. Inclusive, tá ok? Mas por que disso, né? Como eu estava falando, por quê?
Porque a mente, gente, ela é um instrumento fantástico. A mente, nossa, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Depende da forma com que a gente lida com ela. E na maior parte do tempo, a gente carrega muita coisa negativa por causa da nossa formação, família, cultura e tudo mais. E ela acaba sendo um instrumento para nos prejudicar ao invés de nos ajudar. Mas é possível fazer uma programação para que a nossa mente seja a nossa melhor amiga. Mas a gente precisa detectar o que é que está atrapalhando. E em Romanos 12, 2, eu gosto muito dessa parte que fala o seguinte: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós precisamos de uma mudança de mente, de mentalidade, ok? E saber aquilo que é agradável a Deus, aquilo que agrada a Ele, tá? E não se enganem, porque Deus, Ele quer o melhor pra gente. Deus já criou o mundo, gente. Deixa eu só fazer um adendo aqui antes de continuar. Opa! Virando aqui, virando a câmera. Eu disse virando. Tem hora que não obedece meu dedo. Vira. A gente não quer virar. Então, só um adendo aqui, gente. Deus criou todas as coisas. E Ele criou o paraíso, Ele criou o mundo com todos os recursos e com todas as riquezas para que a gente aproveitasse. Só que o problema é que a gente, muitas vezes, não sabe aproveitar o melhor que Deus tem para a nossa vida, sabe? A gente destrói ao invés da gente aproveitar. Tá ok? Bom, continuando. Opa, fui no lugar errado. Continuando aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Com relação à sabotagem, ela é uma energia que desperdiça o nosso tempo, faz nos sentirmos mal e é usada para nos atrapalhar. E a gente precisa proteger a nossa mente. De que forma? A gente precisa aprender a lidar com os níveis de autossabotagem, a autossabotagem, que somos nós que nos sabotamos. Sim, sim. E no campo espiritual, o diabo aproveita isso, tá bom? E a gente precisa aprender a proteger a mente dela mesma. Aí, proteger a nossa mente da gente mesmo. Oh. E por que isso acontece? É que tem um aspecto do nosso cérebro. O nosso cérebro, gente, ele foi feito para sobreviver, não para ser feliz. E é você que vai atrás do que quer, dominando os seus pensamentos. Olha que coisa incrível. Essa questão de instinto de sobrevivência, ela é, né, desde que o mundo foi criado, quando a gente foi gerado e tudo mais, realmente o ser humano ele nasceu para sobreviver. É por isso que a gente tem que aprender a dominar os nossos pensamentos, porque se a gente não aprender a dominar os nossos pensamentos, a gente não vai conseguir. Bom, e aí, quais são os 10 sabotadores? Os 10 sabotadores são o seguinte, eu vou falar assim, eu vou só citá-los agora, mas eu vou falar sobre cada um deles para ver se você se identifica ou não. Nós temos aqui o crítico, insistente, hiperrealizador, hipervigilante, prestativo, controlador, hiperracional, vítima, inquieto e esquivo. Tá? Mas como é que isso funciona? Eu vou dar um destaque primeiro, gente, para o crítico. Sabe por quê? O crítico, ele é o chefe da gangue, como eu coloquei aqui, ó. Ele é o chefe da gangue. Ele encontra defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Provoca ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha, culpa, sentimentos negativos. E ele é um influencer, né? Essa palavra influencer, ela vem do inglês. O influencer é um influenciador. Porque ele atrapalha os pensamentos. E ele influencia o comportamento de forma negativa, o nosso comportamento, né? E ele também influencia os outros sabotadores, porque esses outros sabotadores que eu citei anteriormente, eles derivam do crítico. Todos eles derivam do crítico. Por isso que o crítico é o chefe da gangue. Muito bem, aqui vem um exercício que eu também quero que vocês façam, gente. E isso aqui é muito importante. Vocês vão escrever as suas frases, críticas e sentimentos. Ou seja, você vai escrever a frase e qual é o sentimento que isso gera em você. Porque todo mundo tem isso. Tem as frases que ficam na memória, sabe?
Às vezes quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, vem umas frases assim, né? Ai, isso não é pra mim. Você é muito ruim. Ai, você não tem credibilidade. Vem um monte de coisa te criticando. Ai, que porcaria que é essa que você tá fazendo? Então você precisa aprender a identificar. Quando você quer alguma coisa, quando você estabelece um objetivo, um sonho, né, e você está batalhando para isso, quais são as frases que vêm na sua mente? Se você não identifica isso, você não tem como, gente, combater. Por isso é importante. Eu dei alguns exemplos aqui de frases e os meus sentimentos, mas isso não é para você copiar, é para você pensar nos seus. Isso aqui é só como exemplo, tá bom? Porque isso é realmente um exercício de pensar. Mas esse exercício de pensar é o que vai te libertar de muitas coisas e o que vai te trazer a transformação que você precisa. Então, voltando aqui, vamos pegar alguns exemplos. Nada do que você faz funciona. Você está envelhecendo e não conquistou nada. Para o outro é mais fácil, para mim é sempre difícil. E quais são os sentimentos que isso te traz, né? Esses tipos de frase? Culpa, incapacidade, vergonha, medo de não conseguir, raiva, frustração. São alguns deles. Mas aí você é que vai definir, tá ok? Muito bem, feito isso, como combater o crítico? Tem 3 pontos aqui, 3 coisas muito simples que eu vou compartilhar com vocês para poder combater esse crítico. Primeira coisa, nome. Entenda que o crítico ele é uma pessoa que fica dentro do teu cérebro. Então, você vai dar um nome para ele, porque isso ajuda na comunicação. Você vai dar um nome para ele. Por exemplo, resmungão, chatonildo, raivoso, zangado. Lembrei da Branca de Neve e os Três Anões. Dá um nome para ele, de preferência não nome de pessoa, tá bom? Para você não associar esse nome com uma pessoa, senão você vai ficar com muita raiva dela. Mas dá um nome, né? Para esse, sei lá, põe qualquer coisa que você acha que é interessante, que vem na tua cabeça em primeiro momento. Dá um nome para essa pessoa que está dentro do seu cérebro. Por quê? Porque na hora de conversar, você vai comunicar diretamente com esse nome. Segundo, você vai elaborar uma frase bem simples para quando aqueles pensamentos, que eu citei aqui, quando alguns desses pensamentos, dessas frases vierem, você vai falar uma frase bem simples para neutralizar isso. Neutralizar o crítico, tá bom? Exemplo, cala a boca, chatonildo. Outro exemplo, fica quieto, resmungão. Ou você pode falar, ô chatonildo, eu não aceito isso. Não aceito essa crítica, porque essa crítica é mentira. Entende? Uma frase simples que você, na hora que você começou com uma daquelas frases, você já pega e já neutraliza. Agora, um outro aspecto que é poderoso aqui, que é o mais poderoso de todos, Bíblia. A nossa luta é também espiritual, por isso devemos usar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é usada no espiritual e ela é usada também, gente, nas nossas emoções, na nossa mente. Use versículos que dizem o oposto do crítico. Vou dar um exemplo bem claro aqui, tá? Digamos assim, eu tô fazendo um projeto, agora trabalhando num projeto. Toda hora meu celular tá caindo, desculpa. E de repente esse projeto, um primeiro momento, ele não deu certo. Que pode acontecer, tem coisas que a gente faz na vida que é teste e erro, até ver o que é que dá certo, não é? Então, ao invés de eu ficar reclamando e ficar assim, tá vendo? Que porcaria, porque vai vir isso, né? Você acha o quê? Que isso aí ia dar certo? Claro que isso não era certo, isso aqui, eu já neutralizo, né? Sei lá, chatonildo é o meu, eu tenho um nomezinho, mas o nome é em inglês, é Little John. Aí eu já falo, cala a boca, Little John, e eu venho com um versículo bíblico. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, ou seja, segundo o propósito de Deus, tudo coopera. Não deu certo nesse primeiro momento? Vai cooperar. Não deu certo nesse primeiro momento? O que foi que eu aprendi com isso? Eu aprendi que por aqui não vira. Então, eu comecei a buscar outras alternativas. Esse aqui tá dando certo. Então, eu vou investir nisso. Eu aprendi que eu preciso aprender uma nova capacitação. Tem uma linguagem aqui que eu não conheço que eu preciso aprender.
eu aprendi que é por aqui. Que nem, por exemplo, hoje não deu certo eu fazer a transmissão pelo YouTube e ao mesmo tempo pelo Instagram, para que vocês pudessem ir direto para o canal do YouTube e não precisar ficar virando o celular. E eu também não precisasse ficar toda hora aqui manualmente mostrando o meu computador. Mas eu tô frustrada com isso, chateada? Não. Eu falei, bom, eu vou fazer o que dá para fazer com o material que eu tenho aqui. E eu já aprendi e já achei o tutorial lá no YouTube para poder aprender a fazer isso da próxima vez. Eu vou correr para que amanhã eu consiga fazer a transmissão lá pelo YouTube. Simples assim, mas eu não vou deixar de entregar. Eu não vou deixar de estar com vocês. Eu não vou deixar de cumprir a minha promessa. E isso não me diminui. Isso não me faz ficar chateada. Tá tudo bem, não é? A gente se molda. A gente tem que ter essa flexibilidade. E eu sei que a palavra do Senhor não mente. Então, quando vier alguma frase mentirosa aqui na minha cabeça, eu já repreendo essa frase, já falo essa frase e eu já pego um versículo bíblico. Não, mas a Bíblia diz isso. Então, cala a boca, ô chatonildo. O que é que você está falando? Sai daqui. Você não tem vez. Agora, gente, é lógico que você vai ter que fazer isso uma vez só e acabou? Não. É uma constante repetição dia após dia. Bem-vindos à vida. A vida é assim. A gente tem os ciclos e a gente tem as dificuldades. Hoje resolvemos algumas coisas, outras ficaram pendentes para amanhã. Amanhã é outra situação, amanhã é outra coisa que a gente vai ter que enfrentar. E assim por diante, gente. A vida é assim que a gente cresce e é assim que a gente amadurece. Ok? Tudo bem. Próximo slide eu vou falar rapidamente sobre os sabotadores. Gente, antes de falar sobre eles, olha, uma coisa que eu quero que vocês façam. Eu vou falando os sabotadores, né? O crítico, ele, como eu falei para vocês, ele é o chefe da gangue, né? Ele é aqui, ó, voltando aqui no slide. Ele é o chefe da gangue, tá ok? Então, os próximos 9, o que você vai fazer? No seu papel, anota qual é. E aí você vai vai colocar uma numeração de 0 a 10, o quanto você se identifica com esses sabotadores, tá bom? Então você vai classificar de 0 a 10. E um outro detalhe, gente, todos nós temos um pouco de cada. O problema é o excesso. Vou repetir, todos nós temos um pouco de cada. O problema é o excesso, e aqui eu estou falando em relação ao excesso. Então você vai se dar uma nota de 0 a 10. Então, aqui, sabotador número 2 é o insistente. O insistente, ele gosta de ordem, organização, perfeccionismo demasiado, padrões excelentíssimo. Escrevi excelentíssimo errado. Depois eu vou corrigir, tá? É com X. Aí você vai falar, pô, mas não é bom ter organização, não é bom ter ordem e tal, entregar as coisas direito. Sim, o problema é o excesso. Tudo aqui é o excesso. Excesso de organização, excesso. Sabe aquela pessoa chata, cara, que... Nossa, aquela pessoa assim que o marido, o filho, o irmão, não sei, não pode tirar um negocinho do lugar, a caneta não pode ficar desajeitada um pouquinho, que a pessoa já quebra o pau. É excesso. Então esse é o 2, é o insistente. Número 3, o hiperrealizador. O valor do realizador está conectado sempre com resultados. Então, se ele faz alguma coisa e ele não tem resultados, sabe? E normalmente resultado financeiro, né? Ele já acha que tá uma droga. Então, assim, o valor dele sempre está conectado com o resultado. Sente culpa pelo que faz, se sente culpado. Ele não comemora. Poxa, muitas vezes ele vai, trabalha, tem lá um resultado bom, não é? De repente batalhou por uma promoção na empresa, estudou, tal, conseguiu ser promovido. Aí ele ainda se sente culpado achando que ele não fez o suficiente e ele não comemora. Porque a gente tem que comemorar, gente, cada etapa da vida da gente, nem que seja com um cachorro quentezinho lá do Zé da esquina. A gente precisa comemorar, não precisa ser nada caro, mas a gente precisa, sabe, se dar essa oportunidade. Ele faz muito, então ele tem uma tendência a ter burnout. O que é burnout? Burnout é quando a pessoa fica estressada de uma maneira que ela adoece, gente, ela chega até a entrar em depressão, ela colapsa. É realizador sem fim. Acabou de realizar uma coisa, quer outra. O tempo todo em dívida. Ele acha que está sempre devendo alguma coisa para alguém. E ele nunca descansa.
Esse é o número 3, hiperrealizador. Número 4, hipervigilante. Hipervigilante, ele tem medo, um medo contínuo. Mas é aquele medo, gente, aquele medo que trava a pessoa, trava as 4 rodas, que apavora. É uma ansiedade contínua também, assim, fora do normal, tá? Sabe aquela coisa, sempre querendo antecipar aquilo que vai acontecer e às vezes não acontece. E isso atrapalha muito ele. Ele fica, mas o que vai ser? Mas se eu começar a fazer isso? Se eu começar a organizar minhas finanças? E se eu não der conta? E se começar a entrar dinheiro? E se aí alguém da família... Ixi, caiu uma bolsa minha aqui, gente, não assusta não. Se alguém da minha família quiser ver que eu tô, né, com dinheiro, quiser emprestado e não me devolver, aí ele fica, sabe, ele cria umas histórias fabulásticas, cria histórias de que tudo vai dar errado, e ele pensa que tudo vai dar errado. Ele acha que, por exemplo, se ele melhorar financeiramente, aí tudo vai dar errado, porque os bandidos vão ficar sabendo. Se ele tiver condições de comprar um carro melhor, ele vai ser assaltado, é que o vizinho vai ver e vai querer que ele fique dando carona. Gente, ele antecipa um monte de coisa, inventa um monte de história que não existe. E aí entra numa crise ferrenha. Esse é o 4, o hipervigilante. Número 5 é o prestativo. Prestativo, ele gosta de agradar os outros o tempo todo. Elogia para receber algo em troca sempre. Ele precisa provar que é bom. Né? É uma insegurança tremenda. E ele acha que só agradando, né, que as pessoas vão achar que ele é bom. Ele faz muito pelos outros para ter seu espaço. Não sabe dizer não. Sobrecarregado, sempre está em segundo plano. Tá? E o último aqui... Vai, desce, faixazinha. Ih, tem a faixa atrapalhando. Acha que os outros vão retribuir. Ou seja, acha que os outros vão fazer exatamente como ele faz. Que porque ele fez, os outros também... Tá aqui, ó. Porque ele fez, os outros também vão fazer. E ele fica muito frustrado, chateado, porque, poxa vida, fiz tanto pela pessoa, ela não foi capaz de me responder isso, ela não foi capaz de me emprestar tal coisa. Então, gente, mais uma vez, é em excesso, tá? Porque a gente, como cristão, a gente precisa ser generoso, pensar no outro. Mas o problema, gente, é colocar assim todas as necessidades dos outros primeiro e largar a gente para segundo plano. Então, em excesso, isso é péssimo. A gente não vive, a gente vive em função dos outros. Esse é o 5 prestativo. Número 6, o controlador. Tudo tem que passar pela sua aprovação. E se ele não ficar sabendo, né, das coisas, né? Você vai levar uma bronca. Se eu não disser... Olha o que o controlador pensa. Ninguém faz nada. Fica chateado quando os outros não fazem. Fala, sou eu que tenho que fazer, né? Porque ninguém faz. E o que ele pensa? Eu sei o que é melhor. E esse é o discurso dele. Quando alguém fala, mas por que fazer desse jeito? Porque eu sei que é melhor. Se sente afrontado por falta da iniciativa dos outros. É aquela pessoa que quer saber, né? Cada passo. Você não pode dar um espirro. Você tem aí algum pai ou mãe controlador? Ou controladora, né? Você vai e fala assim, eu vou dar uma saída. Onde você vai? Com quem que você vai? Pra onde você vai? Quando você é adolescente, tudo bem, né? Criança tem que pedir permissão, adolescente também, mas, cara, depois que você passou dos 18 anos, né? Tem que te dar um voto de confiança, a não ser que você não mereça nenhum, mas enfim. O controlador tem esse perfil, é o número 6. Número 7, o hiperracional. É uma pessoa fria e distante. Ele usa a hiperracionalidade para ferir os outros. Tá? Tem as frases ácidas. Ele impede de caminhar e seguir em frente. Passa por cima de todos os sentimentos. Eu conheço gente assim, que, por exemplo, vou dar um exemplo. Faleceu, não sei, o irmão, né, ou a mãe de uma pessoa. Eu vi isso acontecer na minha frente, e aí, né, quando foi falar para essa pessoa, a pessoa assim... mas não adianta nada ficar chorando. O que adianta ficar chorando? Gente, a pessoa acabou de perder um ente querido. Vem falar que não adianta nada ficar chorando, que a pessoa morreu e não vai voltar? Dá licença, né? Que frieza, que falta de sei lá eu o quê. E por que essa pessoa faz isso? Porque ela usa somente a lógica. E ela gosta de ter controle intelectual. Esse é o hiperracional, a pessoa fria, distante, que só pensa na lógica. O que adianta você ficar chateado e não comer? Você tem que comer. A pessoa tá chateada, não tá afim de comer? Não, mas você precisa comer. Então, quer dizer, a pessoa age muito pela lógica. Esse é o hiperracional. Depois tem a vítima. A vítima, como funciona?
Ah, tudo acontece comigo. Manipula suas emoções para chamar a atenção para si. As pessoas precisam cuidar de mim. Quer se sentir amada. Se sente vulnerável. Tem planos para dar errado. Porque se ela der errado, ela vai chamar atenção para si, né? Porque ela quer ser carregada o tempo todo. Então, sabe aquela pessoa vitimista? Eu lembrei aqui, gente, minha mãe estava no hospital quando ela fez uma cirurgia e eu fui lá fazer companhia para ela, porque ela é de idade, precisa de companhia, né? E aí o que aconteceu? Tinha uma mulher do lado. E eu vi ela falando no celular desse jeito assim, né? Com alguém assim. Ai, tá ruim, né? Mas Deus vai abençoar. Ai, Deus abençoe vocês. Não, tá bom, não, vai dar tudo certo. Eu tô com muita dor, mas vai dar tudo certo. Aí a mulher desligou o telefone. Aí daqui a pouco veio uma pessoa que tava junto com ela, fazendo companhia, né? Ela desligou o telefone, virou pra outra e falou assim: Ó, você pegou aquele negócio lá pra mim? Né? Eu preciso que você pegue aquele negócio pra mim. Ô, gente, fala sério, hein? Que mulher manipuladora. Ela não tava toda, oi, doisinha, melindrosa. Ou seja, ela estava manipulando o comportamento dela para quê? Para poder chamar atenção para si, né? Ai, eu sou a Dodói, coitadinha de mim. Ai, esses tipos assim são bem comuns. Eu vou ser bem honesta com vocês, eu não tenho paciência com gente vitimista, tá? Minha personalidade, minha vontade de bater, mas enfim. Respira fundo, só a graça. Esse foi, o número 8. Vítima. Agora o número 9, o inquieto. O inquieto sempre começa e nunca termina. Acha que o prazer está na próxima atividade. Precisa viver tudo intensamente. Não aprofunda em nada. Não quer acalmar a mente. Pensa que se parar para pensar, dói. É o acelerado, né? Então, pois é. Esse aqui é o inquieto. Acelerado, que é sempre coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Já viu aquela pessoa até que muitas vezes está em casa? Tá fazendo uma coisa, a TV tá ligado, o rádio, o som tá ligado, né? O Spotify tá ligado e a pessoa tá falando com alguém. Por quê? Porque não quer se acalmar de jeito nenhum. E não quer parar para poder pensar. Esse é o 9, o inquieto. Número 10, o esquivo. O esquivo, gente, ele está relacionado com a palavra fuga. Ele evita qualquer conflito. Ele está sempre fugindo de conflito. O foco dele é só no que dá prazer. Não quer lidar com o dolorido, com as dificuldades, por isso que ele foge. O pensamento dele é: se evitar algo, não preciso lidar com isso. Ele aparenta ser tranquilo, mas ou aparenta ser equilibrado, mas não é não. Não consegue se posicionar, sabe assim? Ter uma posição firme. Dizer, não, eu não quero isso, não quero aquilo. E aí vira um problema maior ainda, porque se ele não consegue se posicionar, se ele foge, se ele não enfrenta, a situação fica pior. Sabe aquela história, por exemplo, do dente, né? O dente começa a doer e tal, e você não vai no dentista? E vai deixando, e a hora que vê, apodreceu, você tem que arrancar. Então, esse aqui é o número 10, o esquivo. Tá muito bem. E aí, você se identificou com algum desses? Né? Colocou uma nota aí de 0 a 10? Porque isso é importante, tá bom? Mas aí, gente, vem o aspecto, tudo bem, você tá com uma ideia do que é cada um. Como eu falei, não dá para detalhar aqui, só dá para detalhar lá na mentoria, eu no controle das minhas finanças. Mas o detalhe é mente versus sabotadores, né? Como combatê-los e como neutralizá-los. Bom, aí vem, gente, alguns aspectos, eu vou voltar aqui para mim. Pode virar a câmera no normal, tá? Vou liberar comentário aqui também. Aí, gente, vem alguns aspectos que são importantes. A gente precisa conhecer os nossos sabotadores, saber quais que são os principais, né? Porque, como eu disse, vou voltar. Todo mundo tem esses sabotadores, um pouco de cada um. Mas a gente precisa identificar, quando a gente enumera de 0 a 10, a intensidade de cada um. E a gente pega os 3 principais sabotadores para poder trabalhar neles. Só que não vai dar tempo aqui. Deixa eu só ver que horas são. Ixi, 8:55. Não vai dar tempo de eu trabalhar tudo aqui.
que essa live ela é muito curta, só para vocês terem uma ideia de quais são esses sabotadores, tá bom? Mas uma vez que a gente começa a ter a ideia do que é, fala assim, e tal, porque eu tenho, nossa, olha, o meu controlador é altíssimo. Isso é uma coisa que há anos eu pude notar e eu comecei a controlar esse sabotador controlador. E falaram, não, por que você está pensando? Não precisa passar as coisas, principalmente profissionalmente. Nossa, pra vocês terem uma ideia, o meu apelido era sargento no meio profissional. Porque além de ser mandona, né, autoritária, eu queria ter todo o controle. Eu também, esse negócio de perfeccionismo, nossa, eu tenho aí uns 3 que são osso. Basicamente, controlador, a questão do o hiperrealizador. Se não der resultado, eu acho que precisa estar agregado com valor. Então, eu tenho aí alguns que eu preciso, que são os mais, que eu preciso estar alerta o tempo todo para poder, sabe, neutralizar e trabalhar com isso. Então, basicamente, gente, esse é o que a gente viu, né? É o assunto que a gente viu hoje. Deixa eu fazer uma revisão aqui. O que nós vimos nesse workshop da aula 1 hoje? Nós vimos a respeito de objetivos ou sonhos, a definição disso, o que são metas, não é? E por que a gente precisa ter clareza com relação ao que a gente quer, aonde a gente quer chegar na vida, e também com relação às metas, né, que tem de meta de curto, de médio e de longo prazo. Nós vimos a questão do ciclo da vida, as 8 áreas da nossa vida, que a gente precisa, inclusive, mensurar como que está, qual que é o nosso grau de satisfação, né? Que é o ciclo da vida, que parece uma pizza, que tem lá as 8 áreas da nossa vida, mas lembrando de colocar a parte espiritual em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas aconteçam na nossa vida. E eu destrinchei aqui rapidamente sobre os sabotadores. Tem muito mais informação aqui, viu, gente? Foi só o que eu consegui compilar nessa primeira aula. Os sabotadores, quais são as frases que vêm na cabeça, como que você neutraliza isso? E quais são as características desses 10 sabotadores, tendo o crítico como o líder da gangue que influencia todos os outros, porque todos os outros sabotadores, eles são derivados do crítico. Tá ok? Então, foi o que a gente viu no dia de hoje. E aí, o que é que eu vou querer em termos de tarefa? Gente, em termos de tarefa, o que eu vou querer é uma coisa só. Das que eu passei para vocês, eu quero uma coisa só para amanhã. Vocês vão fazer o ciclo da vida. Faz a pizza. Faz a pizza. Coloca aqui o grau de satisfação. Não precisa ser esse desenho bonitinho, não. Escreve espiritual. Coloca aqui educação. Profissional, tá? Financeiro, saúde, família, passeios ou viagens, relacionamento amoroso ou amizades e educação, aprendizado, entende? Escreve e vai, ó, de 0 até 10, qual é o seu grau de satisfação? Coloca a numeração aqui, ó, tá? E classifica, ó, esse aqui, por exemplo, um exemplo número 9, o risquinho tá mais para cima, esse número 5 tá no meio, para você mapear e saber, porque esse aqui é o fio da meada por onde você vai começar a trabalhar. O que eu quero é isso. Me manda isso aqui lá no Instagram, tá ok? Lá no privado, tá? Tira uma foto, rabisca, isso aí você vai levar quanto tempo para poder fazer? 5 minutos? Acabou essa live, já rabisca isso, já manda para mim, e aí eu libero para vocês o PDF lá no grupo do WhatsApp, tá ok? Manda isso aqui pra mim. E deixa o seu joinha também, né? Aqui na live, precisa, né? E também manda aí um aviãozinho pra quem não estava aqui, que você acha que precisava ouvir essa live, tá ok? E aí pra amanhã, gente, na aula de amanhã, eu tenho mais 1 minuto. Eu não acredito que eu vou conseguir acabar essa live em 1 hora. Esse último minutinho, eu vou falar sobre o que nós vamos ver amanhã. Então, amanhã, na aula 12, nós teremos o seguinte: organização financeira e traçar metas que são realísticas, tá ok? Nós vamos trabalhar com relação a isso, para você organizar as suas finanças, tá? Tem algum outro comentário aqui? Não tem. Não tem não. Bom, então, gente, vocês, inclusive, que chegaram mais tarde, olha, não tem problema, essa live vai ficar gravada, eu já vou gravar e já vou subir, vocês podem rever. Mas marca lá, se por acaso tem algum de vocês que estão aqui na live e não se inscreveram, inscreva-se, vai lá na minha bio.
Lá tem o link da inscrição. Por quê? Porque o link ele já vai te mandar para o grupo do WhatsApp, onde eu vou poder compartilhar esse PDF de hoje, né? Então não perde isso. E mais, eu vou te dar também gratuitamente o meu livro, o e-book, é o e-book número 1, que chama o seguinte, são 7 passos para organizar as suas finanças pessoais em 7 dias. E eu preciso do quê? Você se cadastrando, você vai colocar o seu melhor e-mail e vai também colocar o seu telefone, que aí você vai direto pro WhatsApp, porque no e-mail eu consigo te mandar o PDF, entendeu? Então não perca, é de graça esses presentes, já começa a tua jornada e eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá ok? Fechou! 21 horas e 1 minuto, bati o meu recorde. Gente, eu espero vocês amanhã, às 20 horas, para nossa segunda aula no workshop Prosperidade, Rota da Prosperidade Bíblica. Beijo no teu coração, um abraço na tua alma e até mais.